entramos para falarmos de amor. Oh, glória! Estou feliz porque hoje vamos falar de um tema, aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. Nós estamos na quarta aula da nossa saga Consciência Espiritual Divina. As outras não fiz live porque os temas eram muito complexos, então preferi gravar e depois enviar para a página. E está lá, está disponível. Está disponível, graças a Deus. Oh, glória! Hoje vamos falar da unção, do ungido. Há muito tempo, lá naqueles tempos, para quem é cristão já dos anos 90, a unção parece uma coisa, desculpa, parece uma coisa especial só dos pastores. Esse pastor manda unção. Oh, glória a Deus. Mas com esse tema de hoje eu quero trazer um esclarecimento, quero trazer uma consciência espiritual divina nas pessoas, para saberem o que é a unção, quem são os ungidos e como se obtém a unção. Mas deixa eu te dizer que nós falamos no princípio da saga, na introdução da saga, também o vídeo está lá na página, nesta página mesmo e também no YouTube. Falamos que o responsável pela consciência espiritual divina é o Espírito Santo. E agora você que não acredita no Espírito Santo? Agora a tua igreja que não fala do Espírito Santo? Agora a tua igreja que não sabe quem é o Espírito Santo? Então, meu irmão, tem já balançar, tem que se perguntar já. Como é que eu terei uma consciência espiritual divina sem o Espírito Santo? Não podes ter. Jesus falou assim, não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eles já tinham recebido Jesus no João 20. Eles já tinham recebido Jesus, ele já tinha soprado o Espírito Santo nele. Jesus soprou e eles receberam Jesus, receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós fomos recriados em Cristo. Fomos feitos em Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E sabemos que a promessa do Pai é o Espírito Santo, que habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Agora você que não tem Espírito Santo, você que vai na igreja não tem Espírito Santo, nem sabes que existe Espírito Santo, nem se relaciona com o Espírito Santo, nem falas com o Espírito Santo. Aquela voz sensível que fala contigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Estava com os profetas, como diz 1 de Pedro 1, 10 até 12. Estava com os profetas. O Espírito que estava no Moisés é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. O Espírito que estava em Elias, idem. Estava em Davi, idem. Em Sansão, nos heróis da fé, idem. É o Espírito Santo de Deus que encheu a Maria. E a Maria nasceu um homem com carne, mas com a vida do Espírito Santo nele, que é Jesus Cristo. Que é o autor e consumador da nossa fé, que é o maior exemplo da pessoa ungida. Porque o mesmo Espírito que ungiu Jesus também nos ungiu todos nós. Ah, como assim? Sim.
Vamos falar o que é a unção. Quando lemos no Antigo Testamento, vamos encontrar o óleo da unção. Era o óleo que Moisés usou para a purificação de quê? Dos meios do tabernáculo. E também foi usado para ungir os reis. Samuel ungiu. Estamos aqui no livro dessa 1 Samuel. Vamos dar conta que Samuel ungiu Saul e depois ungiu o quê? Davi. Vamos ver também. Glória, sabe por que eu estou a rir? Porque no passado, Jesus, vou só ler um versículo aqui para tirar essa coisa que está no meu coração. No passado, não sei se foi falta de conhecimento. E muitas das vezes nós faltamos de conhecimento e vemos briga à toa. Porque as pessoas esconderam de nós verdades. Verdades que deviam comunicar com seriedade. Mas também nós somos culpados. Não gostávamos de ler. Não gostávamos de ler. Paulo disse assim: e se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Está querendo dizer que em outras versões, deixa eu ver em outras versões, 1 Coríntios 8, deixa eu ver em outra versão para fazer entender o meu irmão. Essa é uma live, a live tem que ser bem explícita. Nós temos que ter capacidade de explicar à pessoa que vai ver a live, ou que está a ver a live. Agradeço meu irmão por ver esta live. Primeiras Coríntios 8, no seu verso 2, diz assim: a pessoa pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem sabedoria que precisa. Pensamos às vezes que sabemos alguma coisa, mas ainda não temos a sabedoria que precisamos. E naquela fase, nós achávamos que quem tem só unção é o pastor, é o profeta, é o Billy Graham, é o Johnny Wesley. É o presidente que era da Coreia do Sul, David Ngo. É o nosso pastor, a nossa pastora. Não. Por isso é que não crescemos. É necessário que todo cristão tenha uma consciência espiritual divina. Tudo bem, Deus ungiu e separou algumas pessoas para o seu ministério. Mas saiba que todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Quando o meu irmão recebe Jesus como seu Salvador, eles fomos batizados no mesmo Espírito. Mas agora você tem que saber o que é unção. A unção também nos dá a capacidade de nós saber o que é certo e o que é errado, para não sermos enganados. A unção também nos mostra que se nós somos filhos de Deus, quem não são filhos de Deus. Deixa eu te mostrar o que é unção.
A unção é o poder de Deus que vem do seu espírito na vida de um homem para ele realizar o propósito pelo qual Deus predestinou. Uns foram ungidos a reis, uns foram ungidos a profeta. Deixa só ler no livro de Reis. Primeira de Reis 19, no verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Deus falava com Elias. Então o Senhor disse: volta para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Agora outra unção. Unja Eliseu, filho de Safat, de Abemeola, como profeta para ficar em lugar de você. Eu estou a ler a versão NTL H. Quer dizer que nem todo mundo recebe a mesma unção. Nós fomos ungidos para realizar o propósito pelo qual Deus predestinou em nós. Por quê? Porque a unção é um instrumento do Espírito Santo. A unção é um instrumento do Espírito Santo que te qualifica para receberes uma consciência divina. Não precisa mais de óleo. Oh, glória a Deus. Deus chamou de Ciro, ungido. Será que Deus orientou um profeta a ungir Ciro? Não. Deus usou ele, através do Espírito Santo, na vida dele, para ele realizar o propósito pelo qual Deus orientou na vida dele. Qual era o propósito? De libertar o povo de Israel e orientar a construção do templo que Zorobabel e Josué e Esdras fizeram. Está aqui no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 44. Maravilhoso, maravilhoso. Estou fazendo essa live lenta para que o meu irmão entenda. Ele diz, Isaías 44, versículo 26. Eu sou quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Aqui é Deus a falar. Quem diz, tu, Jerusalém, será habitada, e a cidade de Judá sereis edificada, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz as profundezas secas, e eu e secarei os teus rios. Mas o versículo chave é esse, o 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá
tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém se edifica e o templo funda-te. Dando sequência no capítulo 45, ele diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Deus fez com que Ciro, Deus ungiu Ciro. Deus não precisou de um profeta para ungir Ciro. Deus ungiu Ciro. Deus, através de Ciro nascer, Deus me ungiu. Para quê? Para libertar o povo de Israel do cativo. Assim como Deus trouxe Nabucodonosor, chamou também de meu servo, para levar o povo de Israel à Babilônia, Deus também trouxe Ciro. Ungiu Ciro. Mas Ciro não era um rei pagão. Deus é maravilhoso. Usa quem Ele quer e como Ele quer. Ele unge quem quer. Ele traz na sua presença quem quer. E através de Daniel, Ciro ouviu a mensagem, ouviu a profecia, e não em direção ao seu coração, automaticamente liberou. Por quê? Porque foi isso o propósito pelo qual Deus fez com que ele vencesse reinos. Mas é só que nós temos um ungido dos ungidos. Oh, glória! E o próprio Isaías falou dele. Ah, glória a Deus. Isaías falou dele. É Jesus. Oh, glória a Deus. Isaías 61. No livro de Isaías 61, vamos a falar do ungido dos ungidos. Já sabem quem é? Vamos falar de Jesus, o único Deus e a vida eterna. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolação dos tristes. Meu Deus! O mesmo Espírito que usou esses camaradas agora está vivo. Já não quero usar camaradas, ele está vivo, o mesmo Espírito. Em Jesus tinha toda a plenitude da divindade. E ele, quando chegou, leu a profecia no livro de Lucas 4, 18, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor... Deixa eu ver uma coisa. No livro de Isaías 61, a profecia dele já dizia assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora vê o que ele falou em Lucas. Lucas 6, Lucas 4, no seu capítulo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim.
Aquele era o Isaías a profetizar. Agora é o dono da profecia a concretizar. O Senhor Jesus é sobre mim. É. Estavas com Cabral. Estavas com Cabral. É de vender. É. És o Cabral. Oh, glória! É sobre mim. Estava, está de lado. É. Para um bom entendedor basta. É unção. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus. Atos 10. Nosso verso-chave. Atos 10, 38. Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com quem? Com Jesus. Foi ungido. Por quê? Eu quero te levar uma consciência divina, meu irmão. Para tu não sair aí à toa fazer coisa à toa sem direção, sem a unção. Quem nos unge para um propósito é Deus. É Deus. O homem até pode te pôr a mão na cabeça e despertar a unção que está dentro de você. Mas quem unge é Deus. Amém? Quem unge é Deus. Até para vencer os inimigos precisa de unção. Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, que o teu cálice transborda. Preparas uma mesa para mim na mesa dos meus inimigos. E unge. Como vai vencer teus inimigos sem unção? Não é até que Jesus falou assim: fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos. Sejam revestidos. De quê? De poder. O meu irmão acha que o nosso irmão Bezael podia fazer o tabernáculo, desenhar a criação do tabernáculo sem a unção. Por isso que eu disse que a unção é dado pelo Espírito Santo em nós, é um instrumento do Espírito Santo para nos qualificar. Ao nosso propósito. Então você tem que ter essa consciência espiritual divina, saber que a unção que eu tenho é para um propósito. A Bíblia diz no livro de Êxodo. Vamos terminar essa primeira parte, e temos a segunda parte amanhã. A Bíblia diz no livro de Êxodo, desculpa, 31. No seu verso 1, diz assim: Deus falou a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, se dá certo, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito. A pessoa disse que se você não tem Espírito Santo, como é que vai ser ungido? As religiões que não têm Espírito Santo, como é que a história dele será ungida?
enchi do Espírito Santo de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Desculpa. Para inventar invenções e trabalhar ouro e prata e cobre, em lavramento das pedras, para esgatar em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Eis que também tenho posto com ele Aleobed, filho de Azamalek, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles sábios, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Azael recebeu uma unção, foi ungido para fazer esse trabalho, coisa que ele nunca viu. Eles nunca viram. Quem viu é Moisés. E Moisés chegou, lhe falou tudo conforme Deus lhe falou. E Azael fez. Sabe por que Azael fez? Oh, glória! Azael fez. Por quê? A unção, vê bem isso, a unção é conhecimento das coisas que não se podem ensinar e o conhecimento das coisas que não se pode aprender. Como assim? Quem ensinou o tabernáculo no Bezalel? Foi Deus, foi o Espírito Santo que meteu no... Ele não aprendeu na escola. A unção é um conhecimento que não se aprende na escola. A unção é um conhecimento de Deus que só aqueles que estão na comunhão, só aqueles que estão cheios do poder, que são filhos de Deus e andam na presença dEle, recebem. Meu irmão, você foi ungido. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo, você está ungido, você é de Cristo. O Espírito Santo te ungiu, o Espírito Santo está dentro de você. Se tem o Espírito Santo, você tem unção. Vou repetir. A unção é o conhecimento. É o conhecimento das coisas que não se pode aprender. Você não pode aprender unção. Aí vejo aí aulas, eu vejo aí... Deus. Eu estou a rir porque a coisa que está acontecendo aqui, as pessoas me fazem mesmo rir. Não é ignorância. Conhecereis a verdade te libertará. É muita ignorância, meu irmão, sobre essa unção. A aula de como ter unção. A aula de como trabalhar unção. Ei! Você que opera. Você que opera. Que opera a unção dentro de você, você sabe quando deve operar, quando ele vai operar. A unção é um instrumento do Espírito Santo, não é teu. A unção é um instrumento do Espírito Santo que te faz acessar, as coisas do Espírito. Azael, através do Espírito Santo, acessou, quando foi ungido por Deus, Deus ungiu, disse, eu ungi aí, Bezael e outros mestres. Deus lhe fez acessar coisa que Azael não aprendeu na escola como escultor, não aprendeu. Deus lhe trouxe a revelação do tabernáculo. Moisés lhe explicaram o tabernáculo, mas Deus trouxe a visão a Bezael. Você sabe como é que se cura um seguro na essência? Que o médico disse que não tem cura. Sabes como é que se cura um câncer?
Os médicos dizem que não tem cura. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os... Você sabe como é que se expulsa um demônio? Como é que o demônio sai? Porque você vai lá, sai em nome de Jesus. Você sabe como é que ele sai? Então como é que você vem na internet, no YouTube, dizer que não, vou ensinar como usar unção? Camarada. A unção te qualifica, dá acesso. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o que é que os meus irmãos que andaram com Jesus falaram. Atos 4. Esse é um tema perigoso. Atos 4, vamos já terminar. Atos 4, 29. Depois de Pedro vir contar a história que aconteceu com os fariseus, o doutor da lei, por ele fazerem andar o nosso irmão na porta do templo, ele diz assim, eles entram e reúnem. E agora vê o que eles pedem. Atos 4, 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quer dizer assim, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. É dar a reconhecer que é Deus que faz. Eles são um vaso, é Deus que usa. É a unção do Senhor que usa, que faz. É o poder de Deus, é a virtude do Espírito Santo. Quer dizer, agora, pois, Deus, dá-nos ousadia. Ousadia. Enquanto estendes a mão para curar. O fato de você vai lá estar curado. Você que estendeu, pensa essa tua mão que curou. Quantas vezes mete a mão e não cura? É a unção. A unção é um conhecimento das coisas que você não pode aprender. Não se pode ensinar. Porque quem te ensina é o Espírito Santo. Já tem que falar assim, faz isso. A quem está a orar para alguém, deixa ele falar, não ora. Alguém está andando num caminho e fala, não, vai daqui, vai de outro lugar. Alguém nele fala, faz isso. É o Espírito Santo, a unção é um instrumento do Espírito Santo que dá acesso às coisas do reino, às coisas do Espírito. Queria ter tempo para falar da unção. Mas esta é a primeira aula da quarta aula sobre a unção. Esta é a primeira. A unção te faz acessar o conhecimento espiritual divino. Meu irmão, a segunda parte vai ser strong. Para a segunda parte, ficar como tarefa. Vou ler 1 João. 1 João 2. No verso. Você já leu esse verso 20 para nós fechar. E vós tendes a unção e sabeis tudo. Tudo que você quiser acessar no Espírito é a unção que vai te trazer. 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 Por quê? Porque a unção nos qualifica. Todos nós temos a unção. Todos nós temos a unção
E quando Deus fala, como Ele está dentro de nós, Ele meteu essas palavras dentro de nós, então nós vamos saber que somos. Não é, isso não se ensina na escola, nem na escola dominical. É o Espírito Santo que te ensina, que te fala. Oh, meu irmão, vamos orar, vamos orar. Vamos falar disso no próximo, no segundo tema da segunda aula, da quarta aula. Mas, meu irmão, não te esqueça, entra na página Cabral, Júlia Frata Cabral, no YouTube, se inscreve, dá o teu like, e que será uma maravilha. Vamos orar. Deus, meu Pai, faça que o meu irmão conheça a tua unção. Faça que o meu irmão saiba qual é o propósito pelo qual Deus lhe pôs na terra e através do Espírito Santo ela acessar, poder saber usar e acessar a unção que está dentro dele para realizar o propósito pelo qual Deus o chamou. Eu dou graças a Deus por isso. Eu te glorifico, Pai da eternidade, porque eu tenho certeza que o meu irmão que chegou até aqui, amanhã também vai nos ver a falar da unção. Amanhã será às 22 horas. Em nome de Jesus. Amém.